Presidente da República volta a pedir que se reflita sobre a viabilidade das eleições distritais de 2024. Autocarro com 50 passageiros despista-se ao tentar contornar um buraco na cidade de Maputo. Governo já está a rever os livros escolares que contêm erros. Boa noite. O Presidente da República insiste que se reflita sobre a viabilidade da realização das eleições distritais de 2024. A Filipe Nyusi diz que não é proibido pensar para tomar melhores decisões. Não vão deturpar o que eu estou a dizer. Digam aquilo que eu estou a dizer, não aquilo que gostariam de ouvir. E eu disse: reitero o apelo que lançamos em maio, no sentido de que as forças políticas, organizações da sociedade civil, academia, para que sem preconceitos, nem ideias fixas ou concluídas, e com base nas experiências dos anos de governação descentralizada provincial, aprofundem a reflexão sobre a viabilidade das eleições distritais em 2024. Eu não disse não façam, nem disse façam. Eu disse aprofunde. Não é proibido pensar para poder melhor decidir. Não é recuar e nem é crime pensar. E sobre as eleições dos administradores distritais previstos à luz da Constituição para 2024, Manuel de Araújo, edil de Climane, presente na conferência, reagiu nos seguintes termos. Mas temos que perceber uma coisa, e alguém tem que recordar ao Presidente, de que é um comando constitucional. Então, está na Constituição da República, não é uma questão de querer ou de não querer. Então, está lá na Constituição e tem que ser cumprido. A não ser que haja razões fundamentais para não se cumprir. Um conselho para se discutir, para se aprofundar o modelo. Não há problemas nenhum. Eu não vejo, pelo menos. Mas é uma recomendação. Um dos grandes problemas que nós temos, avançamos bastante com o processo de descentralização governativa, mas por causa da inelasticidade do orçamento, porque o orçamento é inelástico e, portanto, temos recursos escassos, é preciso ver como é que o processo devidamente alimentado para que hajam recursos que possibilitem a realização, sobretudo, do que está plasmado no programa quinquenal do Governo. Ainda hoje, o Presidente da República exigiu mais transparência, prestação de contas e credibilidade aos órgãos de governação locais. O chefe de Estado salientou que a descentralização deve caminhar com o processo de paz e democracia. O atual modelo de governação descentralizada surge num contexto histórico com o fim dos conflitos militares na região centro do país. De acordo com o chefe do Estado, que falava à margem da terceira reunião nacional de descentralização que decorre em Nampula, o modelo de governação deve caminhar com o processo de paz e democracia. Disse ainda que a descentralização é compromisso nacional inacabado e irreversível. Dizia eu que este modelo surgiu num determinado contexto histórico. Contexto histórico com o fim concreto de pôr termo ao conflito político-militar, alcançar a paz, a estabilidade e a reconciliação no modus vivendi escolhido por moçambicanos. Sublinho sempre moçambicanos, porque é preciso respeitar, porque se essa coisa não estiver para servir moçambicano, não vai funcionar. Dentre outros aspectos do novo modelo de descentralização, podemos destacar a reafirmação da República de Moçambique como um Estado unitário. Isto foi a base de consenso. O respeito pelo Estado da autonomia dos órgãos da província, do distrito e das autarquias locais. Isso tem que acontecer.
Se alguém for eleito representa um órgão, deve respeitar o Estado. Isso está concebido. Se não respeita o Estado, não está a compreender. Está a mais. Não está dentro do consenso que norteou este princípio que estamos a defender de descentralização. O Estado tem que ser respeitado. O chefe do Estado fez um discurso cronológico desde as primeiras reformas do Estado até hoje, para a compreensão da dinâmica governativa. Estamos cientes de que o novo modelo construído num contexto de pressão, todos sabem, se recordam, não poderia estar isento de imperfeições, lacunas ou até omissões que se vão revelando na prática da sua implementação. Um jurista, há alguns meses, falou isso, depois houve pessoas que tentaram rever o que ele disse, mas tinha toda a lógica. As pessoas não podiam estar a morrer por falta de vontade de moçambicanos que podem sentar e falar. Sublinhou que o que está mal no processo de descentralização, os moçambicanos devem corrigir e aprimorar o modelo com serenidade enquanto condição necessária para o bem-estar das populações e o desenvolvimento do país. Os moçambicanos não têm receio nem medo de corrigir o que pode estar melhor. Não temos receio. Aquilo que está mal, vamos corrigir. Aquilo que podemos fazer melhor, não temos esse medo. Cabe aos próprios moçambicanos, naturalmente, com os apoios que estamos a ter, tanto em particular aos que integram a fina flora da descentralização, que a maioria está aqui, aceitar, acreditar, aperfeiçoar e aprimorar este modelo com frieza, humildade e serenidade. Não se agite, tendo sempre em mente que a descentralização em si não é um fim. A descentralização é um meio para alcançar o bem-estar das populações e deve ser entendida assim, e a máxima estabilidade para desenvolver o nosso país. Onde há descentralização deve haver paz, deve haver harmonia. Não pensemos que nós estamos certos sozinhos, porque somos muitos. E nós estamos todos esperançados, eu também. Vocês são os que melhor conhecem com profundeza, tanto na teoria como na prática, porque estão a ver na carne, os pontos fortes e fracos da descentralização em Moçambique, neste momento. Na ocasião, o governo de Moçambique e do Zimbábue assinaram um memorando de entendimento para a cooperação na área de governação local. Moçambique esteve representado pela ministra da Administração Estatal e Função Pública, Ana Kumuana, e do Zimbábue, Júlio Moyo, ministro dos Governos Locais e Obras Públicas. O Movimento Democrático de Moçambique diz que as medidas de aceleração econômica anunciadas ontem pelo Presidente da República não resolvem os atuais problemas do país. O MDM afirma que o governo deve reduzir o IVA dos combustíveis para travar a subida do custo de vida. O Movimento Democrático de Moçambique reagiu esta quarta-feira às 20 medidas anunciadas pelo Presidente da República para acelerar a economia nacional. O partido de Lutero Semango entende que as reformas pecam por serem de longo prazo. As medidas apresentadas pelo chefe de Estado não resolvem os problemas que o país enfrenta hoje. Não resolvem o problema da fome e da pobreza que as famílias moçambicanas sofrem. As medidas apresentadas são de implementação de longo prazo. O partido vai mais longe e afirma: a redução do imposto sobre pessoas coletivas, IRPC, para 10% para os setores da agricultura e transportes urbanos é contraproducente, na medida em que estes setores são completamente informais, no caso dos transportes urbanos, e agricultura doméstica, para o caso
das famílias. Portanto, o efeito da diminuição do IRPC é nulo. O que significa dizer que não terá nenhum impacto direto para estes setores concretos da atividade. Para o MDM, o custo de vida poderia baixar através das seguintes medidas. Que o governo deve diminuir o IVA dos combustíveis para 12% e eliminar o processo de tributação em cascatas no processo de aquisição dos combustíveis. Sobre a possibilidade de o país passar a comprar o combustível da Rússia, o Movimento Democrático de Moçambique disse que o governo não pode hipotecar a soberania econômica do Estado em detrimento da compra do recurso a um preço mais acessível. O Japão disponibilizou quase 4 milhões de dólares para apoiar os deslocados do terrorismo em Cabo Delgado e as vítimas da seca nas províncias de Gaza e Inhambane. O país assinou hoje um memorando de entendimento com o Programa Mundial para a Alimentação. O número de deslocados pelo terrorismo em Cabo Delgado cresce a cada dia e a maior parte das vítimas ainda passa fome. O Japão quer ajudar a reduzir o problema e por isso juntou-se ao Programa Mundial da Alimentação. Vai apoiar o PMA com 3,9 milhões de dólares, dos quais 2,4 para assistência humanitária na região norte do país e 1,5 milhões para as províncias do sul afetadas pela seca. 36 mil pessoas afetadas pelo conflito no norte de Moçambique receberão assistência alimentar que salva vidas. Serão beneficiadas mais de 17 mil pessoas afetadas pela seca nas províncias de Gaza e Inhambane. O governo japonês diz que foi motivado pela situação de fome e alto custo de vida no país. Queremos ajudar essas pessoas em termos de alimentos. Bem, eles têm que comer todos os dias, mas estão faltando os alimentos. Então, decidimos fornecer esses alimentos, através da PMA. Atualmente, quase 1.000 pessoas estão deslocadas devido ao conflito em Cabo Delgado e precisam de assistência alimentar. A ministra da Educação e Desenvolvimento Humano anunciou hoje que os erros nos livros escolares já estão a ser corrigidos. Carmelita Namachulua garante qualidade na correção. Os erros nos livros escolares do ensino primário foram dos piores episódios que o país já assistiu na área da educação. O Ministério de Tutela não quer que o mesmo volte a acontecer e garante que já trabalha para alcançar a qualidade desejada. Neste momento, estão em fase conclusiva da revisão externa os livros do ensino primário, processo que antecede a reedição e impressão para que em 2023 possamos contar com livros em condições. Tudo está a ser feito para que os livros não apresentem erros de conteúdo, erros metodológicos, erros científicos e linguísticos. Carmelita Namachulua diz que o trabalho está a ser feito por formadores dos institutos de formação de professores, professores das escolas primárias e docentes universitários, como forma de evitar as fraudes académicas e os atos de corrupção durante os exames. O Ministério da Educação procura estratégias para acabar com as práticas. Subsistem desafios em relação à fuga, em relação à recolha de dados para impressão, à correção eletrônica dos exames finais da 12ª classe. Portanto, estes assuntos merecerão o devido tratamento e debate, de modo a aperfeiçoar toda a cadeia de gestão de exames, garantindo que os resultados dos exames sejam fiáveis e confiáveis. Namachulua falava durante a abertura do 8º Conselho Coordenador do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano em Manica, onde pretende-se discutir estratégias para melhorar a qualidade de ensino. Se questiona a qualidade dos nossos professores, a qualidade dos nossos materiais didáticos, as competências reveladas pelos nossos alunos, a falta de infraestruturas escolares, e esta situação coloca os gestores a todos os níveis
desafios enormes. A reunião do Ministério da Educação decorre dias depois de o setor ter sido mais uma vez manchado com os erros detectados nas provas finais de algumas disciplinas das classes do ensino primário e secundário. O Fundo Nacional de Energia deve expandir o mais rápido possível a rede de energia elétrica para as zonas rurais. O desafio foi lançado hoje pelo primeiro-ministro à nova presidente do Conselho de Administração do Fundo Nacional de Energia na cerimônia de empossamento. Manuela Rebelo é a nova PCA do Fundo Nacional de Energia e tomou posse esta quarta-feira numa cerimônia orientada pelo primeiro-ministro. Adriano Maliani desafiou Manuela Rebelo a expandir a rede de energia elétrica para as zonas rurais e aumentar a população beneficiária. Recomendamos ao FNAI a continuar a implementar programas e projetos de massificação do uso de energias renováveis e, deste modo, concorrer para o alcance de um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que é assegurar o acesso universal à energia elétrica para todos até 2030. E a nova chefe do FNAI aceitou o desafio. Vou, de facto, apoiar, acima de tudo, fazer cumprir o que está plasmado e levar energias para as comunidades mais recônditas, portanto, a comunidade da energia para todos. Manuela Rebelo foi vice-ministra dos Transportes e Comunicações por 12 anos e substitui no cargo António Saíde. Ainda esta quarta-feira, Jaime Neto tomou posse como presidente do Conselho de Administração da Imprensa Nacional de Moçambique. De Jaime Neto, Maliani exige mais trabalho para tornar a imprensa nacional mais rentável, eficiente e sustentável. Neste âmbito, que recomendamos ao novo PSA da Imprensa Nacional de Moçambique a prosseguir o processo de modernização, de modo a fazer face aos vários desafios resultantes do processo de digitação gráfica. Jaime Neto promete que a digitalização estará nas suas prioridades. Vamos estudar as oportunidades e ver onde é que nós podemos mexer para que as coisas melhorem cada vez mais, né? Para promover essa digitalização que Sua Excelência o Primeiro-Ministro acabou aqui de falar. Jaime Neto, que foi ministro da Defesa Nacional, substitui Armindo Matos. Um autocarro com 50 passageiros despistou-se e embateu contra um muro de vedação na cidade de Maputo. O acidente ocorreu na Avenida do Trabalho, quando a viatura tentava contornar um buraco. O motorista foi o único ferido. Uma viagem que começou pelas 4 horas da manhã no terminal rodoviário de Zimpeto e tinha como destino o museu, foi involuntariamente interrompida por um acidente que deixou a parte frontal do autocarro destruída e o muro de vedação desta empresa derrubado. O motorista explica o que aconteceu. De repente, deparo-me com uma cova, mas vi água na minha vinda, vi água. É uma água que está a escorrer, vem de onde vem, vai para onde vai. Eu não esquivei a água, passei no meio da água, de repente o carro bate na cova, uma cova enorme que está ali, uma cova grande. Bate o carro, de repente vira a direção para a direita. Tento regular o carro para a esquerda, não consegui, então vem-se bater nesse muro aqui. Na hora de calcular os prejuízos, um funcionário da empresa prejudicada disse que é prematuro avaliar os danos. Neste momento fizemos um levantamento, não na totalidade, mas pronto, podemos apurar digamos, fizemos um levantamento só para o alto, porque ainda temos que tirar o autocarro para podermos ver mais ou menos o que terá sofrido a empresa, porque o muro, as portas todas estão todas danificadas. Então, nesse momento, não podemos fazer um levantamento estatístico eficaz, né? Sem gravar a entrevista, a cooperativa detentora deste autocarro disse que o acidente foi causado por excesso de velocidade.
No início desta noite, o Conselho Municipal de Maputo emitiu um comunicado no qual se distancia do sucedido e culpa a empresa Águas da região metropolitana de Maputo pelo acidente. A edilidade diz que foi a empresa Águas da região metropolitana de Maputo quem abriu as covas na Avenida do Trabalho, sem obedecer os requisitos de segurança. O licenciamento dos transportes semicoletivos de passageiros continua fraco na cidade de Maputo. Os transportadores ainda não estão a receber as compensações para aliviar o custo dos combustíveis. Em julho passado, o Ministério dos Transportes e Comunicações anunciou compensações aos transportadores de passageiros para reduzir os custos com o combustível. A palavra de ordem é licenciar para depois aderir à compensação, mas o processo liderado pelo Conselho Municipal da cidade de Maputo, em colaboração com as associações de transportadores, registra fraca afluência. Por isso, muitos transportadores semicoletivos ainda não se beneficiaram da compensação. Já licenciei tudo, mas ainda não fui receber. O que é que está a acontecer? Como? O que é que está a acontecer? Na verdade, como o carro estava parado, à espera da licença, então não tive tempo, tinha que licenciar primeiro para poder chegar lá. Nem subsídio, nem nada, nem compensação ainda. Ainda não começaram a dar praticamente, né? Porque acho que pelo visto estão a dar aqueles que foram licenciados há pouco tempo, ou não sei se acho que estão a escolher as pessoas. Por nós, do nosso lado, ainda não recebemos. A Associação dos Transportadores Rodoviários de Maputo, a Tromap, diz que estão registrados 800 transportes semicoletivos, dos quais só pouco mais de 100 já estão a receber a compensação. O nível de adesão para o licenciamento não é satisfatório, porque na cidade de Maputo estamos com cerca de 800 viaturas que fazem um semicoletivo, mas deste universo estão licenciados aproximadamente 100 neste processo. E isto é preocupante, porque o não licenciamento significa que os operadores não se beneficiarão, portanto, da compensação. O governo sublinha que a condição para receber a compensação é o licenciamento. No caso dos semicoletivos, o processo começa na Atromap, que faz a triagem e encaminha a FEMATRO os documentos que são posteriormente enviados ao município de Maputo, que efetua o pagamento da compensação. Há transportadores de passageiros que ainda não estão a receber as compensações prometidas pelo governo. O Jornal da Noite sai agora para uma curta pausa. Mas antes há a informação cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias. A Polícia de Trânsito diz que os testes de álcool aos automobilistas só serão feitos em casos extremos. Se houver resistência, os condutores serão levados aos hospitais para testes de sangue. Há 3 semanas que a Polícia de Trânsito teve luz verde para retomar os testes de álcool aos condutores como forma de garantir segurança rodoviária. O alcoolímetro, também chamado bafômetro, voltou às ruas no último fim de semana. Estamos a retomar, mas ainda reticentes ou de forma tímida por causa desta questão da Covid-19. Seguimos com todo o sistema, protocolo para a prevenção da Covid-19. Estamos a falar da desinfecção. Cada condutor tem direito a uma boquilha. Depois de ser submetido ao teste, tirar a boquilha e vem... A boquilha já vem selada num plástico, então ele abre o plástico, tira a boquilha, e coloca na máquina. Só depois é que é submetido ao teste. O porta-voz da Polícia de Trânsito diz que o bafômetro vai ser usado em casos de extrema necessidade. Se houver resistência, a polícia avisa que levará os condutores a exame de sangue. Diria que este processo de deslocação, este processo
da recolha de dados, todos os encargos que advêm deste processo recaem sobre o condutor. Para poupar os recursos, as autoridades apelam aos condutores e peões que evitem consumir bebidas alcoólicas quando vão à via pública. Os analistas Alberto Ferreira e José Matemulani dizem que a ameaça dos Estados Unidos aos países que importarem combustível russo é uma violação à soberania das nações. Explicam ainda que Moçambique, por exemplo, deve avaliar e comprar combustível onde for possível para aliviar o custo de vida. Na sua recente visita à República do Uganda, a diplomata norte-americana nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, afirmou que comprar produtos petrolíferos da Rússia sob sanções devido à guerra na Ucrânia estará a violar as sanções americanas e, por isso, haverá consequências. Se nasceu para lutar contra a Rússia. Reagindo ao aviso da embaixadora norte-americana, os analistas Alberto Ferreira e José Matemulani explicam que a advertência viola a soberania e a independência de países. Este apelo é atropelo às soberanias e às independências africanas. É de facto moralmente, é repudiante, ela não é ética, não é moral. Ninguém deu aos americanos nenhuma autoridade e legitimidade para decidir aquilo que é bom ou é mau nos seus povos, nos seus países, não é? Nenhum país votou para que os americanos pudessem decidir se pode ou não comprar o petróleo ou o gás russo, se pode ou não comprar armas ou não russas. Para os analistas, os Estados Unidos da América pretendem ter mais aliados na luta de poderes contra a Rússia e os líderes africanos precisam avaliar os interesses internos para minimizar o custo de vida. Do princípio daquilo que é, do mal menor, ou aquilo que é melhor para a sua população, para os seus países neste exato momento. Países africanos, eles vão procurar o produto melhor para os seus países naquilo que lhes convém em termos de gastos, de proveitos e perdas. Ferreira e Matemulani sublinham que Moçambique, como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, pode comprar combustível russo sem escolher aliados na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Os restos mortais do antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, ainda não foram a enterrar. Não há entendimento entre a família. Para relembrar a data do falecimento do ex-presidente, foram feitas várias missas em Angola e na Espanha, eventos classificados pela imprensa internacional como sinônimo de divisões, insensatez e insensibilidade sem limites de dois dos muitos filhos do antigo governante. O governo angolano comprometeu-se a proporcionar ao ex-presidente da República um funeral com todas as honras devidas ao seu estatuto e dimensão, o que para os filhos constitui uma tentativa de politizar a morte do pai. O embaixador russo em Maputo diz que a comunidade deve intervir para travar os ataques na Ucrânia à central nuclear. O diplomata alerta para uma catástrofe. Hoje mesmo o Conselho de Segurança da ONU, urgente precisamente para analisar esta situação. A comunidade internacional tem que agir para que separem os ataques dos ucranianos. Os nossos efetivos aí estão precisamente para controlar o normal funcionamento. Até hoje, este central funcionou normalmente e proporcionava quase 20% de toda a eletricidade para toda a Ucrânia. A central está funcionando graças precisamente ao controle dos nossos efetivos. É um suicídio quando os efetivos aí estão perto da estação. Como que pode se disparar? Vocês mesmos contestam. Ademais, nós convidamos expertos, peritos internacionais para visitar a zona e para ver de onde que saem as mísseis. Ainda temos fotos, aqui não publicam, mas existe, pode facilmente ver mídias russas, vão ver os mísseis ainda no território, assim, cavados médios
medio cavados na terra, de onde que saíram? Não saem do território controlado por Rússia, saem do território controlado pelos ucranianos. Por isso este perigo sai do governo da Ucrânia. Pode ser suicídio para eles, porque se ocorrer uma catástrofe, será catástrofe para todo o povo, primeiro da Ucrânia, depois sai para todos os vizinhos. Uma entrevista por ver hoje na íntegra, depois da telenovela na STV e depois do Noite Informativa na STV Notícias. Para já, o Jornal da Noite sai para mais uma curta pausa. Mas antes, a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos pela capital de Maputo, previsão de uma mínima de 15, uma máxima de 29. A previsão de céu limpo. Mesmo cenário para Xai-Xai, uma mínima de 16, uma máxima de 29. Em Ambane não foge a regra, 18 de mínima e 28 de máxima. Seguimos agora o centro do país, a previsão de céu pouco nublado a limpo, ocorrência de nevoeiros matinais na cidade da Beira, 19 de mínima e 29 de máxima. Chimoio, 13 de mínima e 26 de máxima. Limani na Zambésia, uma máxima de 29, uma mínima de 19. Tete, 33 de máxima e 19 de mínima. Será este o ponto mais quente do país. Avançamos agora ao norte do país. Previsão de céu pouco nublado, localmente muito nublado ao longo da faixa costeira. Há possibilidade de nevoeiro pela manhã em Nampula, 18 de mínima e 30 de máxima. Lixinga, mesmo cenário, 10 de mínima e 23 de máxima. Em Pemba, Cabo Delgado, a previsão de chuviscos e céu pouco nublado, 20 de mínima e uma máxima de 27. Até já. Retomamos as notícias. Olhamos agora o desporto. A delegação moçambicana que esteve nos Jogos da Commonwealth já regressou a casa. Os atletas conquistaram 3 medalhas, 2 de prata e 1 de bronze, todas no boxe. Uma chamada para amigos ou familiares. Tiago Muxanga anuncia a sua chegada. A nação agradece pela medalha de prata, ele estará sempre às ordens. Só com uma passeata de motorizada para matar a saudade da terra. O sinal verde indica que, para chegar ao ouro, é só uma questão de paciência. Iradi Gramani sabe disso. Vale a pena sorrir, até porque o bronze sabe a ouro. Alcinda Panguan exibe a medalha. No Mundial eu vim com uma medalha de bronze e agora no jogo da Commonwealth uma medalha de prata e tem que melhorar em alguns aspectos. Meu foco é trazer medalha de ouro, medalha de prata. Então não consegui, para mim não foi tão alto quanto eu esperava, porque eu esperava que vou com primeiro ou segundo lugar. Mas deu para representar e voltar com alguma coisa, não é como voltar de mãos abanadas. O boxe colocou bem alto a bandeira de Moçambique no Concerto das Nações. Foi a primeira vez que a modalidade conseguiu chegar à final nestes Jogos. Houve ainda registro de atletas que melhoraram as suas marcas. Foi a melhor participação que Moçambique teve em provas intercontinentais, estamos muito satisfeitos. Mas agora foco, não perdermos concentração, começarmos a pensar já nos próximos jogos. Moçambique fez-se representar nos Jogos da Commonwealth por 15 atletas nas modalidades de boxe, atletismo e natação. Já são conhecidas as seleções que vão disputar o Campeonato Africano de Futebol de Praia em Vilanculo, província de Inhambane. Malawi e Madagascar são as 2 seleções da região qualificadas para a prova. Olhamos agora a página cultural. Foi hoje inaugurada a exposição de pintura Êxodos de Vito Ferrinho. O valor da venda das obras será dado às vítimas do terrorismo em Cabo Delgado. 18 telas compõem a exposição Êxodos, da autoria de Vito Ferrinho.
Inconformado com a situação por que passam as vítimas do terrorismo em Cabo Delgado, Ferrinho, que se encontra na Suécia, decidiu fazer da pintura uma forma de ajudar ao próximo. O Vito é solidariedade, o Vito é amor, o Vito é carinho. Ele vive na Suécia e, como lhe digo, tem uma associação de moçambicanos onde ele não deixa de juntar. As 18 telas de Êxodos chegam ao público através desta mostra graças a uma colaboração entre o autor, a Fundação Fernando Leite Couto e a Associação Acácia. Conseguimos sensibilizar uma voz do moçambicano que está fora do país, que, sentindo a dor das populações, transformou-as nessas peças de arte que aqui estão. Vamos utilizar a parte, passa a expressão utilitária, que é para gerar renda, e com esta renda nós podemos apoiar agentes de Cabo Delgado em função dos deslocamentos que têm havido. O valor das vendas das obras será canalizado ao Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres para apoiar as vítimas do terrorismo em Cabo Delgado. Uma demonstração de solidariedade para com as vítimas do terrorismo em Cabo Delgado. Agora vamos ao encontro de Boaventura Mocipo para conhecermos os destaques do Noite Informativa de hoje. Mocipo, boa noite. Boa noite, Zaura. Boa noite aos nossos telespectadores. A Comissão Nacional de Eleições praticamente não tem dinheiro para realizar as eleições de 2023 e 2024. Este ciclo eleitoral está avaliado em 18.700 milhões de meticais. A CNE tem apenas 1.200 milhões de meticais. Só para o telespectador ter uma ideia, este valor nem sequer é suficiente para a realização do recenseamento eleitoral, que é o pontapé de partida para a preparação das eleições. O recenseamento eleitoral está avaliado em 3.200 milhões de meticais. E como já disse, a CNE tem na sua conta apenas 1.200 milhões de meticais. Portanto, tem um déficit de mais de 60% só para fazer o recenseamento. A CNE já veio dizer que tem um calendário apertado e que vai operar no limite. Aliás, o período de recenseamento eleitoral de fevereiro e abril vai decorrer durante a época chuvosa, o que não é recomendável. São problemas levantados pela própria CNE, que avisa que as eleições podem ter problemas nos próximos meses. Este é um dos temas que vamos discutir aqui no Noite Informativa, a problemática do financiamento do processo eleitoral em Moçambique. Vamos discutir um outro tema ligado a eleições, mas numa linha de debate político. Hoje é o Dia Africano da Descentralização e o Presidente da República recomendou ao aprofundamento da discussão sobre se deve ou não haver eleições distritais em 2024. Vamos associar a esta proposta de discussão a outra proposta do governo de aumento de autarquias. Vamos essencialmente discutir as dialéticas do processo de descentralização em Moçambique. Estes dois temas, portanto, vão ser discutidos por três convidados: Ismael Moussa, Américo Ubice e Dércio Alfazema. Não vamos deixar de lado o pacote de medidas de estímulo à economia. Depois de ontem termos feito uma discussão mais genérica no âmbito dos seus objetivos e condições de implementação, hoje vamos olhar para algumas medidas técnicas, essencialmente os seus impactos. Vamos olhar, em primeiro lugar, para os incentivos fiscais, as medidas de desburocratização e as medidas de reforma da administração da justiça. Vou contar com dois convidados, um deles é Tomás Timbana. Tomás Timbana é advogado, antigo bastonário da Ordem dos Advogados. Vou também contar com a participação de Simone Santi, da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA. Portanto, alguém da área de Direito e alguém da área de Economia, para continuarmos a entender os impactos deste pacote de estímulo à economia. É este o leque de temas que servimos hoje, caro telespectador. O nosso local habitual de encontro é na STV Notícias, onde eu e os meus convidados aguardamos por si. Até já. Obrigada, Boaventura Mocipo. Caro telespectador, o convite está feito
é daqui a pouco no canal de notícias. Chegamos ao fim do Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Vemo-nos amanhã, à mesma hora. Boa noite, bom descanso.